O milagre que mudou a vida de Tiago, da cadeira de rodas à vitória em Cristo. Tiago Oliveira tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa rara que afeta o sistema nervoso e o coração. Os médicos foram claros, não havia cura. Com o tempo, ele perderia a capacidade de andar, falar e até de respirar sozinho. Aos 30, já dependia de uma cadeira de rodas. As mãos tremiam, a fala estava arrastada, e a depressão o consumia. Você vai piorar a cada ano, disseram. Tiago se sentia condenado. Sua família, embora católica, não tinha uma fé forte. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites, rezando o terço, mas sem ver mudança. Tiago, por sua vez, havia se afastado de Deus. Se ele existe, por que me fez assim? Questionava, amargurado. Até que um dia, sua irmã, Ana, que havia começado a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, chegou em casa com um convite: vem comigo domingo. Lá, Deus opera milagres. Eu vi com meus próprios olhos. Tiago riu com ironia. Milagre? Os médicos já disseram que não tem jeito. Mas Ana insistiu: não custa tentar. O que você tem a perder? No domingo seguinte, com a ajuda do irmão mais novo, Tiago foi levado até a igreja. Ao entrar, sentiu algo diferente. Não era apenas o louvor animado ou as pessoas sorrindo. Era uma atmosfera de fé que ele nunca havia sentido antes. O pastor, ao vê-lo, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Meu filho, Deus não te abandonou. Essa doença não é o seu fim, é apenas um teste para a sua fé. Tiago, cético, ouviu as palavras, mas não acreditava. Até que o pastor fez uma pergunta que o marcou: você já tentou entregar esse fardo para Jesus? Tiago balançou a cabeça. Nunca havia feito isso de verdade. Naquele dia, ele participou da corrente de oração. Mãos foram impostas sobre ele, e o pastor ungido orou com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Satanás, solte este jovem. O sangue de Jesus tem poder. Tiago sentiu algo estranho, um calor percorreu seu corpo, como se uma fogueira santa o envolvesse. Lágrimas escorreram sem que ele entendesse por quê. O pastor então lhe deu um desafio: você vai participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai estar aqui. E vai trazer sua oferta de fé, mesmo que seja pouco. Deus honra quem o busca de todo o coração. Tiago hesitou. Pastor, eu não tenho dinheiro. Minha família mal consegue pagar meus remédios. O pastor sorriu: Deus não olha para o valor, mas para o coração. Traga o que puder, com fé. Tiago aceitou o desafio. Nos primeiros dias, nada parecia mudar. Mas no 4º dia, durante a vigília de oração, enquanto o pastor clamava por milagres, Tiago sentiu uma força nas pernas. Era fraca, mas estava lá. Ele tentou mover os dedos dos pés e, para sua surpresa, conseguiu. Chorando, ele gritou: Pastor, eu sinto minhas pernas. A igreja inteira explodiu em louvor. No 7º dia, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Durante a unção com óleo, o pastor derramou o óleo sagrado sobre sua cabeça e declarou: receba sua cura, em nome de Jesus. Tiago sentiu como se uma corrente se rompesse dentro dele. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou trêmulo, mas de pé. A igreja inteira gritou, glorificando a Deus. Tiago deu os primeiros passos em anos, apoiado no altar, enquanto o pastor exclamava: este é o poder do Deus vivo. Aqui, não há doença que resista. Mas o milagre não parou por aí. Tiago continuou frequentando a igreja, participando das campanhas de prosperidade e sendo fiel nos dízimos e ofertas. Sua família, que antes duvidava, agora o acompanhava. Sua mãe, Dona Maria, deu um testemunho emocionado no altar: meu filho estava morto em vida, mas Jesus o ressuscitou. A medicina não tinha resposta, mas Deus tinha. Hoje, Tiago não só anda sem ajuda como voltou a trabalhar. Ele se tornou um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal. Sempre que pode, ele está no altar, contando sua história para encorajar outros. Muitas pessoas me perguntam: como você foi curado? Eu respondo: não foi por mim,
foi por Deus e pela minha fé nele. A Universal me ensinou que, quando a medicina diz o não, Deus diz o sim. Sua lição de vida é poderosa. A fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. Quando entreguei meu não tenho a Deus, ele me deu um tudo posso. E assim, Tiago, que já esteve à beira do desespero, hoje vive para provar que milagres ainda acontecem, especialmente onde a fé é ensinada e praticada com ousadia. Na Igreja Universal, ele encontrou não só a cura, mas um propósito: mostrar ao mundo que, com Deus, nenhuma situação é irreversível. Tiago não imaginava que sua história tocaria tantos corações. Depois que seu testemunho começou a circular na igreja, pessoas de todos os cantos da cidade passaram a procurá-lo. Muitas chegavam com lágrimas nos olhos, carregando diagnósticos sem esperança, dores que os médicos não conseguiam aliviar ou sonhos que pareciam impossíveis. Ele as recebia com um sorriso e uma pergunta simples: você já tentou entregar isso para Deus de verdade? Foi assim com a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegava arrastando os pés, com uma bengala e um laudo médico que dizia que ela nunca mais andaria sem ajuda. Os médicos falam que a artrose avançada, que só cirurgia resolve, mas eu não tenho dinheiro nem para os remédios, ela confessou, enxugando as lágrimas. Tiago olhou nos olhos dela e disse com firmeza: Dona Maria, hoje a senhora vai deixar essa bengala aqui. Não é pela sua força, é pela fé em Jesus. Ela hesitou, mas quando viu a confiança no olhar dele, resolveu tentar. Naquele mesmo culto, enquanto o pastor orava, Tiago segurou as mãos da senhora e começou a declarar: em nome de Jesus, essas articulações são restauradas. O que estava morto, vive agora. Dona Maria sentiu algo quente percorrer suas pernas. Tremendo, ela solitou a bengala no chão e, com lágrimas escorrendo, deu os primeiros passos sem apoio. A igreja inteira explodiu em louvor. É milagre! É milagre! Gritavam. Ela correu para os braços de Tiago, que só repetia: não foi eu, foi Deus. Só ele faz o impossível. Mas não parou por aí. Um jovem chamado Lucas, de 22 anos, chegou à igreja depois de uma overdose. Os pais o trouxeram arrastado, desesperados. Os médicos disseram que o cérebro dele foi afetado, que ele nunca mais será o mesmo, chorava a mãe. Tiago se ajoelhou ao lado do rapaz, que mal conseguia abrir os olhos, e começou a orar com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural tem. Senhor, devolve a vida desse jovem. Quebra toda a cadeia de destruição. Em questão de minutos, Lucas começou a se mexer. Primeiro, um gemido. Depois, palavras confusas. Até que, de repente, ele abriu os olhos e perguntou: onde eu tô? A família caiu de joelhos. Na semana seguinte, Lucas estava de pé no altar, contando que, depois daquela oração, foi como se uma névoa tivesse saído da sua mente. Tiago sabia que aqueles milagres não eram por causa dele, mas por causa da fé que a Igreja Universal lhe ensinou a ter. Eu era um homem quebrado, sem esperança. Hoje, sou uma prova de que Deus usa quem se dispõe, dizia ele, sempre com a Bíblia na mão. E foi assim que, além de curado, ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Não havia mais medo, nem dúvida. Cada pessoa que chegava até ele ouvia a mesma mensagem: se Deus fez por mim, ele faz por você. Não importa o que os homens digam, a última palavra é dele. A igreja se encheu de histórias como a sua. Pessoas com câncer em estágio terminal recebendo alta médica inexplicável. Casais estéreis abraçando seus bebês depois de anos de oração. Viciados livres das drogas depois de uma única noite de culto. Tiago via tudo isso e só pensava: se eu não tivesse entrado naquela igreja, se não tivesse acreditado de verdade, onde eu estaria hoje? Hoje, ele não é só um testemunho, é um missionário dentro da própria cidade. Sempre que pode, leva pessoas para os cultos, mostra os versos que o fortaleceram e repete sem cansar: Deus não mudou. Os milagres que ele fez na Bíblia, ele ainda faz hoje. E a Universal é um lugar onde a gente aprende a crer nisso sem vergonha, sem medo. Porque, no fim, a maior lição que Tiago aprendeu não foi só que Deus cura, mas que ele transforma. E essa transformação não é só física, é de alma, de propósito, de vida. Antes, eu vivia para mim. Hoje, vivo para mostrar que, onde o homem diz o acabou, Deus diz o começa agora. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem sabe que o melhor ainda está por vir,
Tiago segue adiante, levando esperança a quem precisa porque ele sabe, mais do que ninguém, que milagres não são lendas. São realidades para quem crê. Tiago nunca imaginou que sua história tocaria tantos corações. Mas foi numa tarde de sábado, enquanto ajudava a distribuir folhetos na porta da Universal, que uma mulher o abordou com os olhos cheios d'água. Meu filho tem a mesma doença que o senhor teve, ela disse, segurando com força um papel amassado com o diagnóstico do menino. Os médicos falam que não tem jeito. Mas eu não aceito isso. Tiago sentiu o coração apertar. Lembrou-se daquela noite no hospital, quando a dor era tão forte que ele orava entre lágrimas, pedindo a Deus que, se não fosse para curar, que ao menos desse forças para não desistir. Mas Deus fez mais. Muito mais. Ele olhou para aquela mãe, colocou a mão no ombro dela e falou com uma calma que só quem já viu o impossível se tornar real pode ter: a senhora veio ao lugar certo. Aqui, a gente aprende que Deus não só ouve como age. E Ele vai agir na vida do seu filho. No domingo seguinte, o menino, Lucas, de apenas 9 anos, estava sentado ao lado da mãe no culto da Universal. Tiago se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, era a oração de quem já esteve no vale da sombra da morte e saiu de lá pela mão de Deus. Senhor, o Senhor conhece essa dor. O Senhor sabe o que é uma mãe ver o filho sofrendo. Mas o Senhor também sabe o que é transformar dor em milagre. Faz aqui, hoje, como fez comigo. Em nome de Jesus. O pastor, que já conhecia a história de Tiago, chamou a igreja para orar juntos. As mãos se levantaram, vozes se uniram em um só clamor. E então, algo aconteceu. Lucas, que mal conseguia se mover sem sentir dores agudas, de repente sentiu um calor estranho percorrer o corpo. Ele olhou para a mãe, confuso, e sussurrou: Mãe, não dói mais. A mulher não acreditou. Achou que era emoção do momento. Mas quando levou o filho ao médico na semana seguinte, os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os médicos, espantados, disseram que era remissão espontânea, mas Tiago e a mãe de Lucas sabiam a verdade: era um milagre. A notícia se espalhou. Pessoas que antes duvidavam começaram a procurar Tiago, querendo saber como era possível tamanha fé. Ele sempre respondia da mesma forma: não é a minha fé. É a fé em um Deus que não muda. A Universal me ensinou que milagre não é sorte, é obediência. É crer mesmo quando tudo diz que não dá. É estar na igreja, ouvindo a palavra, mesmo quando o corpo dói, mesmo quando a alma está cansada. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bênçãos. Tiago, que antes se escondia do mundo, agora falava em palcos, compartilhando seu testemunho em cultos e eventos. Lucas, o menino curado, cresceu vendo que Deus não era só uma história de livro, era real, tão real quanto o ar que respirava. E a mãe dele? Tornou-se uma obreira dedicada, ajudando outras mães que chegavam à igreja com o coração partido. Hoje, anos depois, quando alguém pergunta a Tiago como ele consegue ter tanta certeza de que Deus ainda faz milagres, ele sorri e aponta para as pessoas ao seu redor. Olha eles. Olha eu. Olha o Lucas. A prova não está em palavras, está em vidas transformadas. A Universal não é só um lugar de culto. É um hospital de almas, um refúgio para quem precisa ver que, com Deus, não existe o sem saída. Existe onde Deus providenciou um ponto. E assim, entre uma oração e outra, entre um abraço apertado e um obrigado, irmão ouvido no corredor da igreja, Tiago segue sua missão. Porque ele sabe que cada vida que toca é uma semente plantada. E Deus, que transformou sua história, está pronto para transformar muitas outras, basta que alguém aponte o caminho. Eu só mostro a porta, ele costuma dizer. Quem abre é Deus. E ele nunca falha. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Ana entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um peso invisível há anos, uma depressão que a fazia sentir como se estivesse afundando em areia movediça. Os remédios já não faziam efeito, os médicos só davam encaminhamentos, e a família, embora preocupada, não sabia mais o que dizer. Reze, Ana, ouvia ela. Mas como rezar quando a fé parece um fio tão fino que qualquer vento pode rompê-lo? Ela sentou no fundo do templo, os olhos inchados de tanto chorar. Não queria chamar atenção, só precisava de um lugar para respirar.
Foi então que Tiago, como se guiado por uma voz que só ele ouvia, se aproximou. Não com palavras prontas ou frases de efeito, mas com um silêncio que dizia: eu entendo. Você veio no dia certo, ele disse, sentando ao lado dela. Hoje é o dia da sua vitória. Ana tentou sorrir, mas as lágrimas vieram mais fortes. Tiago não se moveu. Só esperou. E quando ela finalmente conseguiu falar, entre soluços, contou tudo: o desespero, as noites em claro, a sensação de que Deus, se existia, tinha se esquecido dela. Tiago não minimizou sua dor. Não disse que tudo ia passar como se fosse mágica. Em vez disso, pegou sua Bíblia e leu em voz alta. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Depois, olhou nos olhos dela e falou com uma convicção que Ana nunca tinha visto antes. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele te trouxe aqui para te encontrar. Hoje, você vai sair daqui diferente. Não porque eu disse, não porque a igreja é bonita, mas porque ele prometeu. E Deus não mente. Ana não sabia se acreditava. Mas, pela primeira vez em meses, sentiu algo novo, uma centelha de esperança. Talvez não fosse loucura pensar que, ali, naquela igreja simples, com pessoas simples, Deus pudesse mesmo estar esperando por ela. Tiago a levou até a frente, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Não houve pressa, não houve encenação. Só uma oração sincera, mãos impostas sobre sua cabeça, e uma autoridade espiritual que Ana nunca tinha sentido antes. Quando o pastor declarou: em nome de Jesus, essa depressão sai agora, foi como se algo dentro dela estremecesse. Ela não sentiu o milagre de imediato. Não foi como nos filmes, onde a pessoa levanta curada na hora. Mas, ao sair da igreja, percebeu que o peso no peito estava mais leve. E, nos dias seguintes, algo mudou. As manhãs não eram mais um fardo. Os pensamentos negativos, que antes a sufocavam, perdiam força como se alguém os estivesse empurrando para longe. Uma semana depois, Ana voltou. Dessa vez, não chorando, mas com um sorriso tímido. Eu não sei explicar, ela disse a Tiago. Só sei que algo aconteceu aqui. Algo real. Tiago sorriu, porque já tinha visto aquele olhar antes. Era o olhar de quem tinha sido tocado por Deus. Isso é só o começo, ele respondeu. Deus não faz nada pela metade. Se ele começou em você, ele vai terminar. E vai ser lindo. E assim, mais uma história de transformação se juntava às tantas outras que a Universal já tinha visto. Não por acaso, não por sorte, mas porque ali, entre aquelas quatro paredes, Deus escolheu se revelar. Não como uma teoria, não como uma religião distante, mas como um pai que estende a mão e diz: filha, levanta. Sua batalha acabou. Ana voltou a frequentar as reuniões, e a cada dia, algo dentro dela mudava. Não era só a dor que diminuía, mas uma paz que ela nunca tinha sentido antes. As noites de insônia, que antes eram cheias de medo e lembranças ruins, agora se tornavam momentos de oração. Ela falava com Deus como quem conversa com um amigo, e cada palavra parecia aliviar o peso que carregava há anos. Um dia, durante um culto de libertação, o pastor fez um chamado para quem precisava de um milagre na saúde. Ana hesitou, mas Tiago, que já a acompanhava de perto, deu um leve empurrãozinho em seu braço. Vai, Ana. Deus está te esperando, ele disse, com um sorriso confiante. Ela se levantou, trêmula, e caminhou até a frente. O pastor orou por ela, impôs as mãos, e de repente, uma corrente de calor percorreu seu corpo. Não era imaginação. Era real. As dores que antes a faziam dobrar de tanto sofrer simplesmente desapareceram. Ela abriu os olhos, assustada, e tocou a própria barriga, como se quisesse confirmar. Nada. Nenhuma pontada, nenhuma queimação. Glória a Deus! Gritou o pastor, e a igreja inteira explodiu em aplausos e lágrimas. Ana caiu de joelhos, chorando, não de dor, mas de gratidão. Ela não entendia como, mas sabia que estava curada. Os exames que fez depois confirmaram: não havia mais sinal da doença que a atormentava. Os médicos não tinham explicação, mas ela tinha. Deus havia feito o que os homens disseram ser impossível.
Tiago, que assistia a tudo de longe, não conteve as lágrimas. Mais uma vez, ele via o poder de Deus transformando uma vida. E não era só Ana. Cada semana, novas histórias surgiam: um homem livre das drogas depois de anos de vício, uma mulher que reconquistou a família depois de quase perder tudo, um jovem que deixou para trás a depressão e encontrou um propósito. A Universal não era só um lugar de reuniões. Era um hospital de almas, um refúgio para os quebrantados, um local onde Deus, em sua misericórdia, escolheu operar milagres. Ana, que chegara arrastando os pés e o coração partido, agora voltava correndo, não só para agradecer, mas para trazer outros que também precisavam de um toque divino. Eu não merecia isso, ela dizia, abraçando Tiago após um culto. Mas Deus me deu de graça. É assim que ele é, respondia Tiago, emocionado. Ele não olha o que a gente merece. Ele olha o que a gente precisa. E assim, a história de Ana se tornou mais um testemunho vivo de que, quando Deus entra na vida de alguém, nada fica igual. As cadeias se quebram, as doenças fogem, e o que era deserto vira um mar de bênçãos. Não por mérito humano, não por esforço próprio, mas porque, na Universal, Deus continua escrevendo histórias de vitória, uma vida de cada vez. O milagre completo. Ana voltou ao altar na semana seguinte, mas dessa vez não estava sozinha. Ao seu lado, a mãe, que há anos lutava contra uma depressão profunda, sorria pela primeira vez em meses. E lá atrás, o irmão, viciado em drogas por uma década, agora de mãos limpas e olhos úmidos, murmava: "Eu também quero isso." O milagre de Ana não era só dela, era uma semente que Deus plantara para colher muitas outras almas. Naquela noite, enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, Ana fechou os olhos e lembrou do dia em que entrou ali arrasada: dívidas, traição, um diagnóstico que os médicos chamavam de sem cura. Mas Deus, que não se impressiona com relatórios médicos nem com passados manchados, tocou seu corpo e sua alma. As dores nas articulações que a faziam gemer ao se ajoelhar sumiram como neve ao sol. O coração, antes pedregoso, agora transbordava perdão, até para quem a havia ferido. Tiago, observando-a do púlpito, sentiu o peso da responsabilidade e a leveza da graça. Senhor, usa esta mulher, orou em silêncio. Porque Ana não era mais uma estatística de cura, era uma prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda muda tudo quando encontremos coragem para nos render. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são coincidências. Mas coincidência não devolve a esperança a quem a perdeu. Não reconcilia famílias destruídas. Não faz um viciado largar o vício como se fosse um fardo pesado demais para carregar. Milagre é Deus escrevendo com suas próprias mãos onde o homem só viu o ponto final. Ana aprendeu que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que Deus está no controle, mesmo quando o chão treme. E você? O que está esperando para entregar a Ele? Uma doença? Um luto? Uma culpa que parece maior que a cruz? Deus não pede que você seja perfeito, Ele pede que você creia. Porque onde há fé, até o impossível se curva. A lição. O milagre não é o fim da história, é o começo. Ana poderia ter guardado sua bênção só para si, mas escolheu ser um farol. Você também pode ser. Não importa quão escuro esteja o seu antes, Deus especializa-se em transformar cinzas em beleza. Basta ir chegar como está. E deixar que Ele faça o resto. Porque na Universal e em todo lugar onde Deus é adorado em espírito e verdade não há casos perdidos. Há apenas histórias esperando um novo capítulo. E o seu, Ele já escreveu: eu os restaurei. Joel 2:25